na minha roqueira. Relaxa, relaxa. Queridas amigas do STUM, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui tentando fazer o melhor, né? Porque nossos recursos são limitados, mas a vontade de fazer bem feito é grande. E também de encontrar situações, histórias, testemunhos reais, excelentes, né? Como no caso do Bolzano, um livro que o Wagner trouxe e com uma história que eu estou curiosíssimo de ver no final, o que acontece, né, com o gato, porque eu tenho um gato também há 14 anos, eu tô louco para ver o final, porque ele me adiantou alguma coisa, digo, e é verdade, né? Então, isso pode servir também para muitas pessoas, né, que perderam seu pet, para voltar a ter confiança que nada se perde nesse mundo longe de Deus. Olá, amigos, mais um programa STUM Pet, e eu li no último programa um trechinho do livro Os Animais Têm Alma, do Ernesto Bozano. Contei o caso de um cachorro, né, que apareceu para o seu dono, e tinha também o caso de um gato. Eu falei, não deu tempo, vamos fazer no próximo programa. E aí o Sérgio está curioso para ver esse relato, que eu vou contar na parte final do programa. Aí eu vou ler para vocês uma médium, uma sensitiva, que viu a gata dela após a morte, apareceu para ela, e a descrição está muito interessante. Mas o que nós vamos fazer antes? Da mesma forma que eu fiz no último programa, que eu respondi diversas questões genéricas em relação a animais, eu juntei alguns tópicos aqui de temas recorrentes nessa área. As pessoas perguntam bastante, e eu vou desdobrar esses temas explicando alguns mecanismos psíquicos e extrafísicos na questão dos animais, e sempre lembrando que o que eu projeto aqui de informação é baseado nas experiências que eu tenho, e também em muita leitura e relatos e conversas com outros médiuns sensitivos, num grande bloco de informação, mas principalmente baseado naquilo que eu já vi nas experiências fora do corpo ou nos fenômenos anímicos mediúnicos aqui. E são muitos anos de estrada, né, trabalhando com isso. Eu vi muita coisa, ouvi muita coisa, e mesmo assim, com todo esse bloco de informação, Sérgio, ainda alerto a vocês, é uma maneira de ver, não é a única, claro, não é absoluta, ela é relativa. Então, existem muitas formas de abordar a temática da espiritualidade dos animais. Nós estamos tentando fazer do nosso jeito, da forma que nós conduzimos o programa, mas entendendo que há outras aberturas, outras abordagens que também podem acrescentar bastante em cima do tema. Mas aqui, a que nós escolhemos é a abordagem espiritual, porque é a área que nós gostamos, eu, o Sérgio e o Jefferson, de forma universalista. E o foco principal do programa é em cima dos animais domésticos. Foi falado desde o primeiro programa, notadamente a questão dos animais mais próximos, gato e cachorro principalmente, e como lidar com a perda desses queridos parceiros que nós temos o privilégio de viver com eles por alguns anos. Essa é a tônica do programa. Nós não temos como explicar aqui por que um ratinho desencarna, ou por que o leão comeu o cervo lá na savana africana. Isso é da natureza, não tem como chegar no explicar. Coliseu de Roma. Eu tenho como explicar a relação de um ser humano com um animal na convivência, né? Um ser humano e seu bichinho de estimação em casa, essas correlações. E um dos objetivos é falar de quando eles passam para o lado de lá, como reduzir o impacto dessa perda nas pessoas aqui. E óbvio, por exemplo, como isso é relativo, Sérgio, em algumas culturas nós podemos ter um animal
que pode ser considerado doméstico, por exemplo. Sim. Em algumas culturas, algum animal é considerado até sagrado. Sagrado, Em outra cultura, com parâmetros diferentes, aquele animal que é cultuado ali, ou que é o carinho de alguém, ele vai ser sacrificado para alimentar alguém, porque naquela outra cultura é alimento. Então, alguém que gosta de animais tem que entender que existem muitas culturas na Terra e o que é válido numa cultura pode não ter valor em outra, embora o valor da vida seja absoluto em todos os casos. Mas nós temos que entender, por exemplo, para o hindu, você comer carne de vaca, para ele é um sacrilégio, para o ocidental não. E agora, para você, um cachorro, um gato, é seu querido. Em outra cultura, por exemplo, como no Oriente existem alguns países, o cachorro pode ser consumido como alimento. Aí você chega e fala assim, China, aquele pessoal daquele país é tudo cruel, ninguém presta. De jeito nenhum. São culturas diferentes. Nós estamos falando no programa sobre a relação doméstica dentro da cultura nossa aqui ocidental, que é o mais próximo que a gente pode abordar e onde nós podemos ser úteis. Mas eu sei que em outras culturas, em outros parâmetros, pode haver situações que a gente nem concorda, mas o que eu vou fazer? Jogar uma bomba naquele país e eliminar todo mundo porque eles comem um cachorro? Não dá. Eu tenho amigos que são vegetarianos e um deles estava caindo naquela coisa de ser muito radical e ele ouviu falar que em regiões interiores da China o pessoal consumia cães, por exemplo, para se alimentar. E ele começou a ficar com raiva do povo chinês. Eu falei assim, cara, você está totalmente equivocado. O que adianta você ter amor pelos animais e ter ódio pelos seres humanos? E outra, se você nascesse naquela cultura, né, e outra, a civilização chinesa, a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, não tem comida para todo mundo. Eu não estou justificando nada, mas eu entendo. Né? Agora, o cachorro aqui para nós é um animal doméstico. Então, entenda esta relatividade, porque tem gente que não entende, é radical e também não tem como a gente explicar por que os animais sofrem. O que eu posso dizer é que todo ser que reencarna na Terra, homem ou animal, sofre. Tá? Pode sofrer doenças, desgaste do corpo e eventualmente ele vai embora, porque tudo que entra um dia sai, tudo que nasce um dia morre. Então não tenho como chegar e falar assim, por que os animais sofrem? É do jogo. Isso é da natureza. Agora, que nós não sejamos causadores desse sofrimento, que é essa que é a questão de discernimento e consciência, para que não haja confusão em cima da temática. Eu tenho visto comentários lá no nosso canal do IPPB, as pessoas confundindo isso. Então o programa está bem focado em cima disso, é a abordagem que nós queremos fazer, onde nós podemos contribuir. Alguém chega e fala assim, o gado que é abatido nos matadouros, por exemplo, vai ter uma assistência espiritual igual ao seu cachorro desencarnado? A situação é totalmente diferente. Nós estamos falando de um animal que vive em sociedade, vive com os seres humanos, desenvolvendo o chakra cardíaco dele nesta relação, como eu já expliquei em programas anteriores. Isto é uma condição diferente de um outro animal vivendo no pasto e abatido para ser consumo de alimento. Isto também é do jogo. Você pode não concordar, mas o mundo é assim. Então faz sua parte. Trabalha nos valores que você gosta, mas sem radicalismo, sem ficar impingindo doutrinação em cima dos outros sobre isso ou aquilo. Faz sua parte. Quanta gente está trabalhando aí resgatando animal de rua? Quantos veterinários atendem animais aí anonimamente, gratuitamente, animais que chegam atropelados? Quantas ONGs existem de proteção de animal no mundo inteiro? Trabalho maravilhoso, mas o mundo que nós vivemos não é um paraíso. Isso aqui é uma dualidade, tem coisas boas e coisas não tão boas. Então vamos trabalhar as coisas boas e ir evoluindo. A humanidade está evoluindo, eventualmente todo mundo crescendo, isso vai mudando, mas nós não vivemos num plano de sonhos, né? A gente está aqui e de repente tem alguém ali na rua maltratando um animal, tá? Aí nós não maltratamos, pelo contrário, gostamos, mas aquilo ali existe, e eu não vou chegar e falar que aquele ser humano tem que ir para a cadeira elétrica porque ele chutou um cachorro, porque aí eu destruo todo o amor que eu tenho por essa temática, ao ser radical na postura. Agora, se eu ver o cara agredindo o animal, eu vou lá em cima e vou defender o animal. Agora, eu não vou odiar o ser humano por causa disso, porque o cara que faz aquilo, ele faz com o pai, faz com a mãe, faz com outro ser humano, é um doente.
né, psiquicamente falando, um doente, alguém que agride, é doente, seja ser humano ou animal. Então, para deixar bem claro essas coisas, tá? E se você estiver almoçando em algum lugar, você for vegano ou vegetariano, há um erro comum se você se ofender porque o outro está comendo um bife do seu lado. Você não está comendo o que o outro está comendo, isso é o mundo. Enquanto você fala, eu não como, 1 milhão está comendo. E isso é assim. Então você não vai conseguir mudar isso dessa forma radical. O que você muda? Fazendo sua parte, né? Sem ser chato e convivendo normalmente com todo mundo, mesmo que existam coisas que você não concorde. Quer mudar? Faz sua parte, né? Você não tem como mudar o mundo, mas tem como você mudar você e fazer alguma coisa legal. Viva e deixe viver. É assim, em italiano, isso aqui é italiano, ou seja, já Então, eu vou explicar uma coisa hoje Vivi aqui e deixa vivere. que talvez ajude a entender, por exemplo, o animal quando ele está fora do contexto doméstico, na natureza. Então nós vamos ver o conceito de alma-grupo, que desde o Oriente era falado. Eu acho que isso pode clarear um pouquinho para a gente hoje, tá, Sérgio? A gente vai falar de cremação de animais, plasticidade do corpo astral dos animais, almas grupos, clarividência de animais, passes de animais. Eu separei diversos tópicos, tá bom? Excelente. Aí eu vou comentando alguma coisa e você vai pontuando também. Excelente. Agora, eu quero começar depois desse alerta que eu fiz, porque algumas pessoas estão confundindo o objetivo do programa, tá? Nosso programa está focado em trabalhar a espiritualidade, a relação com os animais, a perda, tudo isso, mas não dá para falar de animais em geral. Por que o porquinho da Índia morreu ali? Não sei, tá? Isso é da natureza. Eu sei falar daqui do meu cachorro perto, o Sérgio, do gato dele, e que quando eles vão embora, as pessoas sofrem um impacto enorme aqui. O foco do programa é esse, tá? E alguém que queira falar dessas outras coisas, faz seu programa, joga no YouTube, vai lá e fala dessas questões, porque pra gente, já para falar dessas questões mais restritas do animal em relação a gente, já toma muito tempo, e é o foco que a gente escolheu. Então, que as pessoas escolham os seus focos, vão fazendo suas contribuições na forma que puderem, assim elas melhoram o mundo como elas pensam, não é atacando, radicalizando, nada disso. E tá espalhando sementes positivas, né? Bom, vamos lá. Sérgio, Jefferson também, vocês não sabem desse relato aqui, mas é emocionante. Eu pensei em gravar, contando o caso, e depois o Jefferson botar música de fundo, mas eu falei, não, deixa eu chegar e contar isso diretamente. Eu não vou identificar a pessoa, nem o lugar, nem a rua, para não identificar, porque caso um dia a pessoa veja uma gravação dessa, não se sentir invadido sua privacidade. Tem um senhor, eu não vou falar a rua, no bairro onde eu moro, nem vou dizer onde aqui em São Paulo, ele tem uma lojinha e ele tinha um cachorrinho. Não vou falar raça nem nada para. De vez em quando, andando com Rama pelo bairro, eu vi ele andando com o cachorro dele. O cachorro dele já de muita idade, Sérgio, já tinha problemas de dores musculares, já estava ficando cego, por idade, acho que viveu uns 17 anos, o cachorro dele. E ele sempre ligado com o animalzinho dele. Você chegava na loja dele, o animalzinho sempre deitado ali, muito manso, há anos que eu conheço ele, né? E aí, de um tempo para cá, eu não vi mais ele andando com o cachorrinho no bairro e nem vi o animal mais dentro da loja. Eu fiquei com receio de perguntar, olha, seu animal desencarnou, foi embora? Porque eu sei da dor que isso causa nas pessoas. Fiquei com cuidado para abordar. Estou passeando com o Rama na rua, ele vai para e toca o Rama e fala, puxa, que animalzinho lindo, e os olhos dele brilhavam. E depois passou uma outra senhora do meu prédio com o cachorro dela, e ele olhou e também foi lá, fez carinho, os olhos dele brilhavam. O Jefferson está aqui atrás da câmera, prestando atenção. Ele tem um amor pelos cachorros, que é uma coisa impressionante. Aí eu conversei com ele. Seu animal desencarnou, né? Ele falou assim, sim. Eu falei, puxa, você era tão ligado para ele, você sente muita falta. E eu até tive vontade de falar assim, olha, tem um programa que a gente tem no YouTube, que a gente fala disso, mas eu detesto ser invasivo, eu não quero doutrinar ninguém, eu quero conviver normal com todo mundo, né? A espiritualidade é simplicidade, não é de ser diferente.
E aí ele falou assim: ô Wagner, você sabe do amor que eu tinha por ele. Ele desencarnou de ataque cardíaco, morreu dormindo. Vivemos juntos 17 anos. Ele falava e os olhos dele brilhavam. Entretanto, eu não via sofrimento no que ele estava falando, Sérgio. Eu via amor, é diferente. Os olhos dele ganharam um brilho diferente. E aí ele falou assim: Wagner, eu tive 2 grandes amores na minha vida. A minha mulher, que partiu há muitos anos, e ele, o meu cachorro. E quando a minha mulher foi embora, ele, que já estava com a gente há um tempo, tornou-se o meu grande parceiro. Os meus 2 grandes amores. Minha esposa, que hoje mora no céu, e o meu animal, que eu acho que também mora no céu, foram as palavras dele. Eu tenho filhos, eu amo todos eles, mas não como eu amava. Não. Esse meu parceirinho, porque meus filhos casaram, foram viver a vida, ficamos eu e minha esposa e ele. E ela foi embora, ficou ele. Então, ele era o meu grande parceiro de vida. E eu falei assim: você sente falta dele? Eu falei: sinto muita falta. E eu perguntei: como é que você administra isso? Você está sofrendo? Ele falou assim: eu não estou sofrendo. E aí me surpreendeu. Eu falei: você não está sofrendo a perda do seu parceiro? Ele falou assim: não, porque se eu sofresse, eu desonraria a memória dele. Eu fiquei surpreso, Jefferson. Eu desonraria a memória dele. Ele me trouxe tanta parceria, era o meu grande companheiro. Ele só me trouxe preenchimento. Quando ele passou, ele não falou a expressão passou, quando ele morreu, eu senti um baque, mas eu compreendi e entendi. Eles têm o tempo deles, e o tempo dele comigo foi um tempo de preenchimento. Eu lembro do preenchimento, não da falta, né? E eu aceito isso, e eu continuo amando os cachorros. Eu vi o brilho dos olhos dele, me emocionou, porque era real, não era fantasia dele. Ele continua com os olhos, se ele vê um cachorro, os olhos dele brilham, aquele brilho especial. Não é só porque ele lembra do companheiro dele, mas é o amor que ele tem. E ele ter falado isso para mim foi assim, arrebatador. Eu ganhei o dia de ter escutado isso. Se eu tivesse sentindo a perda e deprimido, eu desonraria quem me preencheu tanto, né? Aí é claro, eu não quis aprofundar o assunto falando: olha, tem vida do lado de lá e tal, porque não precisava, ele não precisava disso. Ele por si mesmo já tinha alcançado uma compreensão. Então eu pensei: eu acho legal contar esse relato. O que se vê nos olhos dele é amor, Sérgio, uma coisa... Amor puro, amor incondicional, verdadeiro. Né? É claro que ele sente falta do parceiro dele, ele também já está de idade, eventualmente ele também vai, mas existe compreensão, existe aceitação. Isso é dele, é o nível evolutivo, consciencial dele. Ele percebe a unidade também. De compreender essa unidade maior em tudo. E aí, eu quis trazer isso, porque muitas pessoas que perderam seus bichinhos assistem o programa, estão quebradas pela perda, e eu quis trazer a história desse homem que mora no meu bairro, a honra dele, o amor dele, e eu espero, de alguma forma, contando o caso dele, ajudar as pessoas que estão passando por essa fase da perda do bichinho, e que em lugar do vácuo dessa perda, possa surgir esse amor nos olhos. De alguma forma é o que eu peço a Deus, que ilumine a vocês também, para ter a compreensão desse homem. Eu fiquei admirado, ganhei o dia de ter escutado isso, e achei legal a gente poder compartilhar isso aqui, Sérgio. Maravilhoso. Agora, comente algo em cima disso. Então, é que veio agora, sabe quando você fala, penso, e eu também situo aquilo lá dentro de um contexto. Há um floral que é barato e todas as farmácias de manipulação fazem, que cura a alma das pessoas que perderam um ente querido. O floral chama-se Rescue Remedy. Vou escrever você. Rescue quer dizer resgate. Muita gente vai ficar muito melhor. Você podia colocar também, o Jefferson, faz favor, no GC, é o nome do floral, tá? Para as pessoas poderem ver, não ter dúvida do nome, tá? Ele vai colocar Rescue Remedy. O floral do resgate. Isso ajuda a lidar com esse vácuo, essa dor da perda. Com a perda, com o choque, com o trauma. É extraordinário. Esse é o melhor floral produzido pelo Dr. Bach. Então, é dica boa. E a outra coisa que eu quero também relatar, e eu também não vou falar onde, para evitar qualquer coisa em relação à privacidade dos outros. Um outro rapaz do bairro,
ele tem um cachorro, um pastor alemão, já de 15 anos. Esse animal vivia num sítio com o tio dele, e aí eu não sei se o tio dele mudou de lugar, e o animal acabou ficando com ele, então fica no quintal da casa dele. O Rama, quando passa, inclusive, encrenca com esse animal, porque 2 machos, aquela coisa toda, só que o pastor alemão é grande, ele pega o Rama, ele com uma bocada só leva, mas o Rama é metido, pequenininho, quer enfrentar, o Yorkshire faz isso. E esse animal está lá há vários anos também. E aí eu não vi mais o animal, então eu encontrei com ele, ele falou assim: ô Wagner, eu estou tão sentido. Eu falei: o que houve? O meu cachorro está com muitas dores nas costas, eu acho que é por causa da velhice, e eu estou tratando ele, estou gastando dinheiro com remédio, veterinário, e uma série de coisas, e eu estou sentindo que o tempo dele vai chegar, né? E ele é um animal tão bacana, mas ele já está de idade. Ele falou isso, as lágrimas brotaram, ele sentia fundo. Emoção. Aí eu falei: puxa, cara, eu não tenho o que te falar, né? Puxa, o Rama está com 9, uma hora vai chegar nesse ponto. Nós temos que ter aceitação, foi o que eu falei para ele. Eles têm um tempo menor do que o nosso, tem que haver aceitação, senão haverá sofrimento, porque é lei da natureza, eles vivem menos do que nós. Então, que esse tempo curto deles em relação ao nosso seja um tempo produtivo com a gente. Então, depois, quando eles partirem, não vai haver nenhuma culpa, nenhuma ferida, nenhuma dor de perda, porque o tempo deles foi preenchido corretamente com você na relação sadia com eles. E aí, o que acontece? O caso desse rapaz remete a muitos outros casos. Sérgio, nós ficamos mais sensíveis, por exemplo, quando se trata de uma criança com dor, porque ela é mais vulnerável, ou uma pessoa de muita idade sofrendo. Isso também é transferido para os animais. Quando é um adulto, você sente alguma coisa, mas você sabe que tem mais recurso ali para enfrentar, porque é um adulto. Mas uma criança, uma pessoa de muita idade ou um animal, a vulnerabilidade deles, ela toca o coração e você sente uma emoção, porque você não tem muito o que fazer. Ali é questão do veterinário, do médico, do que quer que seja. Mas você não tem como alterar as leis da natureza. Um animal de 15 anos é igual uma pessoa com muita idade. Ele tem problemas de desgaste natural do veículo físico. Tem que haver aceitação disso, porque senão você vai sofrer, falar: olha, ele está com dor. Sim, pessoas de idade têm dor, animais de idade têm dor. Tem que haver entendimento, faça a sua parte, assim como você ajudaria um familiar de muita idade, né, minimizando as dores, tentando ajudar, mas você sabe que é impossível tirar toda a dor de uma pessoa de muita idade pelo desgaste. A mesma coisa um animal. Novamente vou voltar ao mesmo ponto, tem que haver aceitação. Faça o melhor que você puder e entenda, o tempo deles é menor, e em 1 hora, se eles ficarem velhinhos, eles vão passar as mesmas coisas que os humanos mais velhos também passam. Eu sei que isso toca o coração, traz sofrimento, e se não trouxer também teria algo errado. Ninguém é robô, mas procura administrar isso com um pouco mais de discernimento. E discernimento não significa frieza de sentimento. Eu estou falando da sensibilidade, ela tem que existir, mas administra isso, faz sua parte, e 1 hora eles vão, assim como você vai, eu, o Sérgio, o Jefferson e todo mundo. Estude um pouco mais essas questões espirituais. Eu não vou falar de uma doutrina X ou Y, cada um aprofunde dentro da área que ele achar, que ele for mais coerente dentro daquilo que você está buscando, que tiver sintonia com o que você pensa, mas aprofunda alguma coisa, para haver conteúdo de consciência, para lidar com essas questões que são difíceis, a perda, a dor do animal, como são difíceis as questões humanas, também são difíceis as questões animais, e a gente está num planeta para experimentar essas coisas, são provas que nós passamos, e quem tem um bichinho, lida com ele com amor, isto é uma experiência especial. A partida deles, as doenças deles também fazem parte. Faça a sua parte direitinho e, novamente, o primeiro relato, que haja amor no seu olhar ao entender essas questões. Então, aí que eu digo, eu queria te interromper antes, mas você estava falando uma coisa extraordinária. Quando um animal é muito bem tratado, com amor, com entrega, né? Porque tem muitos animais que eu vejo lá em Higienópolis, lá tem um cara carregando 5, 6 cachorros para lá, puxa para cá, para lá. Por quê? Porque muitas pessoas têm um cachorro, mas não querem levar o cachorro para passear, aí paga os caras lá, normalmente são pessoas muito humildes, né?
e vai levar em cima da calçada. Assim. Não é, para mim, uma forma de transferir aquele amor que enche os olhos, entendeu? Então, será que a vida útil, a vida de um animal não depende também da forma como ele é tratado, ou ignorado, ou serve de bibelô para mostrar para os outros e tal, sei lá. Ou quando viaja, joga lá no albergue, essas coisas todas. Então, será que o tratamento que é dado ao animal não encurta ou aumenta a vida dele? Sim, também acho. Você entende? Então tudo é amor, o universo é amor. Sérgio, o amor tudo cura. O ramo, como eu viajo muito a trabalho para diversos congressos, eu tenho uma rede de amigos que cuida do Rama para mim. Tem o Marli e o Paulo que ficam com ele. Obrigado, Marli e Paulo, por vocês ajudarem a cuidar dele. Tem a Elaine e o Paulo que também ajudam. A Viviane. Tem um monte de gente que cuida dele para mim. Isso não tem preço. Com muito carinho, né? Não tem preço. E quando ele está comigo, moramos eu e ele, é o tempo inteiro junto. Ele vem aqui nas aulas de PPB, vai lá no grupo Origem do Brook, ele vai em todo lugar que eu vou. Então a gente tem uma relação muito próxima. Muitas vezes, Sérgio, eu tive a oportunidade de viajar, um feriado, alguma coisa assim, e eu não tinha quem ficasse com ele, porque meus amigos também têm direito de viajar, não tinha ninguém. Eu não fui fazer a viagem, mas eu não fiquei com a sensação de perda, falei, puxa, não pude viajar por causa do Rama. Nada disso. A troca emocional que a gente tem, a relação sadia, ela é superior ao prazer de qualquer viagem. E eu não vou ficar me lamentando que eu não pude viajar porque não tive alguém para deixar ele. Porque ficar com ele não é um peso. Pelo contrário, é uma relação. Se eu puder deixar com alguém, sim. E alguém que cuida com carinho, né? Se eu não puder, eu deixo de fazer aquela viagem para ficar com ele. E não acho que há prejuízo nenhum nisso. A presença dele para mim é superior a qualquer viagem. Pelo menos é assim que eu vejo. Não é apego nem nada. É consciência da relação. Quem quer ter um animal de estimação, eu já comentei isso em outros programas, tem que ter responsabilidade. Aquilo não é um brinquedinho para você, embora você possa brincar com ele, ter o lado lúdico, que é uma coisa bacana, mas entender, é um ser vivo evoluindo e interagindo com você. Então ele precisa de alimentação adequada, cuidados adequados de veterinária, por exemplo, né? Precisa ter o banho dele, a higiene dele. Animal dá despesa, seja com vacina, seja com alimentação. Quando eles ficam doentes, a consulta no veterinário, os remédios, demanda tempo, tem que passear com eles, eles precisam sair para queimar sua energia, porque se ficar preso dentro do ambiente, a energia acumula demais. Eu, dentro do possível, ando 2 vezes com Rama por dia, né? Dentro do tempo que eu posso. Às vezes volto uma aula e saio com ele, tipo meia-noite, para dar uma volta na rua onde eu moro, porque você eu não aproveita, ele não aproveita, pude sair. os dois aproveitam. E outra, Sérgio, depois que o Rama veio morar comigo, saindo 2 vezes com ele, eu me forço a também andar. Claro. Ele está me sendo útil, né? Senão eu ficaria em casa. E aí ele me faz andar também. Então, demanda cuidado e responsabilidade. Então, se uma pessoa não tem essa condição, sabe, não pegue o animal, porque essa relação não vai ser justa. Eu sei que tem gente que não tem alternativa, tem que deixar o animal o dia inteiro dentro do apartamento e só chega à noite. Mas quando a pessoa chega à noite, ela dá o tempo do animal? Ou ela vai, sei lá, toma um banho, janta e vai assistir TV, e o animal fica ali, ela não interage, ela não saiu com ele. Então, isso é responsabilidade. E tem gente também que, como não tem o tempo todo, contrata alguém para levar para passear. Existem até serviços profissionais para isso, e existem esses assim mais espontâneos, né? Contrata o cara da rua para ele dar uma volta, né? O que nunca é o ideal. O ideal é, se for, alguém profissional que saiba lidar. Mas veja, é profissional. Como profissional, ele vai trabalhar, pode ter até carinho para o animal, mas não é o dono na relação de amor. Então procura ficar próximo dos seus animais. O tempo deles é curto, em relação ao nosso, vale a pena. Não estou falando de apego, eu estou falando de relação sadia. E também tenha seu tempo como pessoa, claro, senão também não adianta nada. Mas inclui o animal no que você puder, dentro das suas vivências. Eles fazem parte, eles são da família, eles não são uma coisa que você pegou, não. Faz parte, é igual filho, né? Bom, Sérgio,
Algumas questões, aí você vai comentando. Sim. Na semana passada, eu e o Jefferson estávamos numa reunião aqui no IPPB, que a gente faz às quartas-feiras, às 17h30, junto com um grupinho, a gente irradia energia para a humanidade. É um trabalho de contribuição espiritual, irradiamos energia e pedimos aos mentores extrafísicos que nos orientam para levar essa energia para onde eles acharem justo nos seus trabalhos de assistência espiritual. Fazemos isso há anos, é um trabalho bem legal. Na reunião de semana passada, apareceu um ser extrafísico e me passou duas informações. Me passou várias, né? Mas dentre elas, duas eram relativas a animais. Eu separei as duas para comentar hoje aqui. Lembra que num dos programas, lá atrás, eu comentei que vários animais têm clarividência, que a clarividência não é uma mediunidade, ela é anímica. Então, animais conseguem perceber presenças extrafísicas. Não todos, é claro. E comentei que os maiores clarividentes do reino animal, e isso através de estatísticas, leitura e quantificação de casos, são, em primeiro colocado, o cavalo, lembra? Sim, sim. E o elefante. Sim, né? Nas constelações familiares. Isso. Na Índia tem muitos relatos, porque, inclusive, alguns elefantes são de estimação. O pessoal mantém o elefante ali no quintal da casa, né? E os relatos que se tem de cavalos. Tem também, em menor escala, visões de cães, de gatos e outros animais. Mas os campeões, assim, pelo que se comenta internacionalmente, assim, a abertura do cavalo é grande, do elefante. Esse mentor me passou duas informações, tá? De que o cavalo realmente é o maior clarividente do reino animal, que o cavalo, nos espaços livres, inclusive, ele consegue ver o duplo das plantas, o duplo do ar, o que os hindus chamariam o prana, que permeia a atmosfera, e que a clarividência do cavalo realmente é fenomenal, né? E comentou que os elefantes também têm uma clarividência, mas inferior à do cavalo, e que o elefante vê muita coisa quando ele está na água. Ele, assim, a questão dele estar ligado ao elemento água, seja tomando um banho, seja num rio ali na África, permite uma abertura maior para ele. Talvez na água ele relaxe mais e o chakra frontal dele possa se expandir um pouco. Então eu achei que essas duas informações, elas seriam legais aqui para o nosso programa, que acrescentam algo em cima do tema, né? Muito bom. E aí, o que você achou disso? Coisa inimaginável, né? É toda esta fusão de seres do reino animal, né? Que qualquer lugar tem uma utilidade extrafísica também enorme, maravilhosa. Então isso é. Eu gostaria de poder ter um contato, por exemplo, com um golfinho ou com um cavalo mesmo, né? De fazer algum tipo de intercomunicação, ou mesmo através de gesto de carinho, né, de troca. Mas isso se tem a evidência, devia ter alguém que consegue interagir com o animal. Sim. Agora, Sérgio, você comentou golfinho, viu, Jefferson? Eu não lembro se eu contei essa experiência, eu talvez tenha comentado, mas eu não dei os detalhes. É o seguinte, uma vez eu estava em Curitiba, hospedado na casa da minha amiga Janete. Isso quando eu ia fazer os cursos em Curitiba, tinha lá a Cláudia com uma clínica que organizava o grupo de alunos, eu ia lá só fazer o curso. Depois que ela mudou de lá, não conseguimos organizar mais para ir até lá, porque já não tinha um lugar para ir, a pessoa para organizar, né, as pessoas e tal. E eu fico hospedado todas as vezes na casa da Janete. Era um fim de tarde, por volta de 6 horas, e nós sairíamos de lá tipo 6h40 para chegar até 7h30 lá na clínica. 6 horas, sentei, fui fazer um trabalhinho de energia, a Janete sentou no sofá do lado, o Sevananda, meu amigo argentino, estava lá também, e eu então comecei a fazer um trabalhinho de energia para me preparar para ir para o curso, né? Estou ali fazendo uma manipulação de energia, quando assim, o chakra frontal abriu, e à distância eu via o mar, o litoral, em relação ao estado do Paraná, quer dizer, a costa litorânea e o mar, né? Bem para dentro do mar, longe já da costa, tinha uma espécie de plataforma energética enorme, circular, parecia de acrílico, transparente. Tô vendo. Mais uns 2, 4 metros, 3 acima do mar, essa plataforma gigantesca,
né, feita de energia transparente, parecendo de acrílico. Quer dizer, é algo condensado por inteligências extrafísicas. Eu li. Dezenas de espíritos deitados em cima dessa plataforma, Sérgio, ali. Uns se arrastavam, outros choravam, outros estavam adormecidos. E aí eu percebia que do alto descia uma energia por cima. Eram espíritos desencarnados apegados ao plano físico, em sofrimento por algum motivo, e que os mentores tinham arrebatado na cidade de Curitiba e outras do Paraná, e tinham levado até este lugar para dali levá-los para um lugar de tratamento mais acima. Por que eles não levavam imediatamente? Esses espíritos eram muito densos, então precisava de alguma forma mexer na energia deles aqui para tirar um pouco da casca grossa, para passar para o outro plano, porque senão fica difícil por densidade energética levá-los. Então primeiro vamos dar uma descascada, uma limpada um pouco, para o resto do tratamento ser feito os movimentos numa colônia do lado de lá. Pois bem, eu percebia vários espíritos então meio a meio, eles não estavam condensados, eu via translúcidos, transparentes, um grupo de espíritos hindus, né, que trabalha comigo há muitos anos, mentores, eles em volta com as mãos assim dando passo, pareciam incrível, flutuando no ar, e ele olhava translúcido, olhava aqueles espíritos grossos, parecia gente bem densa, e eles ali vibrando naquela energia suave. Que legal. Para minha surpresa, Sérgio, aí é que dá, que bonito. Emerge assim do mar, logo embaixo, vários golfinhos. Eles viam a plataforma, eles viam o grupo de espíritos ali. Eu não sei se eles viam os mentores, e eles começaram a pular em volta, brincar, não chegava até o nível da plataforma, mas pulava e ficava assim, né? Eu não via, mas eu sabia que havia uma inteligência extrafísica elevada que estava mexendo na energia, atraindo esses animais, usando as energias do mar, não sei como, era alguém que eu não via, e que ele estava trazendo esses golfinhos para pular ali, ou seja, ele convergia esses serzinhos maravilhosos para ficar pulando ali. Eles são brincalhões, né? Um daqueles hindus que flutuava lá, de lá se comunicou comigo mentalmente, falou assim: você está vendo um trabalho de assistência espiritual para esses irmãos, ele usou a expressão irmãos feridos por emoções, apegos que estão presos aqui, nós vamos passá-los com respeito e carinho para lá, mas antes nós precisamos diluir essa tristeza que eles têm, para que eles sintam que estão passando por uma nova vida, e não que eles estão sendo punidos por ser tirados do plano físico, que eles sintam a alegria de mudar de plano. Então nós trouxemos eles aqui, usamos as energias do mar, né, em parte, ou seja, o duplo etérico, os fluidos vitais naturais. O mar é a coisa mais energética que existe no planeta, né? O movimento vivo das ondas, das energias, e nós trazemos esses golfinhos que eles têm muita alegria. Então o que acontece? Esta alegria deles, nós projetamos em cima da tristeza desses espíritos, e nós usamos a alegria dos golfinhos para curar esses espíritos antes de passá-lo. É bom vocês saberem que existem assistências usando a energia do mar, energia dos golfinhos. Ele falou, e um dia nós vamos mostrar para você como é que isso é feito com as baleias, que tem muito ectoplasma animal, né? E também são usadas, mas uma outra hora nós mostramos. E aí me mostraram esse trabalho de assistência com golfinhos que eram encarnados, Sérgio. Não eram golfinhos desencarnados. É que o movimento deles traz tanta alegria, tanta brincadeira, que você confunde, essa atmosfera vai impregnando os espíritos, e eles vão lentamente diluindo a tristeza para passar para o lado de lá. Eu acho legal contar esses relatos, que são bastidores do mundo espiritual. Uma das funções da gente é fazer isso também, porque contando esses relatos, tem alegria, isso, né? Você revela como o mundo espiritual age. Solução do problema, de colocar as pessoas de novo lá. Imagina, você usar a alegria de golfinho para diminuir a tristeza dos humanos num trabalho de assistência. Então, esses relatos assim, e outra, deixa a gente muito alegre de poder contar isso, que é um relato sui generis, né? Pouco exótico. Mas é absolutamente verdadeiro, né? Então, queridos ouvintes ou queridos amigos, essa é uma manifestação, eu diria divina, que está acontecendo aí, porque é real. Eu já tive essas visões também, não com tanta clareza que nem o nosso querido Wagner, mas isso tudo significa
que continuamos sendo, não digo ninados, né? Mas amparados, sim, amparados com certeza. Entende? Então, deveríamos ser o quê? Flexíveis, entender melhor o que é a espiritualidade verdadeira. Esse que é o problema. São pessoas, às vezes, ignorantes. E talvez tenha um PhD, 2, 5 mil, mas são emocionalmente ou espiritualmente pobres. Entendeu? Ou tem visões científicas, visões que não se coadunam com o nosso conhecimento, que não é infinito, mas é verdadeiro, sobretudo do Wagner. Tá, a gente já está contando, faltam 18 minutos para o Té. Eu acho melhor já ler o relato para não cair no erro de novamente ficar sem esse relato. E os outros tópicos que estão aqui eu posso abordar no próximo programa, tá? Alma grupo, cremação de animais e outras coisas, tá? Sim. Que são temas mais... Seria bom melhor ler o relato. Trazer a Pofo. A Iris Pofo, que fez uma ótima entrevista o ano passado aqui com a gente, ela tem um trabalho sobre a cremação dos animais e a perda dos animais, como lidar com as crianças em relação. Nós vamos trazer a Iris, vamos ver na agenda dela, que é bem corrida, nós estamos no mês de maio, vamos ver se para o mês de junho nós conseguimos trazê-la aqui, para ela falar dessa temática também para a gente. Excelente. Tá bom? Vamos lá. O livro é Os Animais Têm Alma, do Ernesto Bozano. Eu estou pegando a primeira edição aqui, que é da editora Eco, é uma edição antiga, mas eu sei que esse livro também foi editado, talvez pela Federação Espírita Brasileira ou outra editora em português. Essa é uma edição mais antiga que eu tenho, não tenho as mais recentes. Vocês ou acham as novas ou acham essa aqui em sebo. O livro tem relatos de visões de animais desencarnados por parte de seres humanos, tiradas dos registros do Ernesto Bozano, que era um pesquisador italiano maravilhoso, lá da terra do Sérgio. Eu sou fã do Bozano, tenho todos os livros dele. Ele escreveu muito sobre a questão da imortalidade da consciência, o animismo e a mediunidade. Ele tem um livro sobre experiências fora do corpo, que se chama Desdobramento, Fenômenos de Bilocação. E, em suma, o homem era uma sumidade na questão da pesquisa dos fenômenos parapsíquicos em geral. E fez esse livro aqui com os relatos de pessoas que mandavam cartas para ele sobre visões de animais e outras que ele tirou de outros pesquisadores e analisa aqui. No programa anterior, eu li o relato de um cão que foi sacrificado, a mãe do cara levou e mandou matar o cão, o dono do cão não sabia, o cão apareceu para ele na hora que estava sendo sacrificado lá, um segundo depois apareceu, lembra? E fiquei de contar a história de um gato. O Sérgio adora gato. É a história de uma médium que não tem cachorro, é uma médium que é citada aqui pelo Ernesto Bozano, e eu vou pular a parte introdutória que o Bozano explica sobre ela diretamente para a narrativa do relato a partir dela. Ela era médium, era sensitiva, ela tinha uma clarividência boa, tá bom? Vamos lá. Tendo chegado subitamente a um país estrangeiro, tive necessidade de alugar um quarto mobiliado numa velha casa de Londres. Isso, gente, o relato é em 1921. E não tardei em me aperceber de que estava infestado de ratos que ali produziam, durante a noite, ruídos de todas as espécies, correndo pelo assoalho e lançando gritos estridentes. Para me proteger desses hóspedes tão indesejáveis, arranjei emprestada uma bela gata, que me pareceu logo feliz em se achar na minha companhia. Gosto muito da raça felina, e a dita gata correspondia bem à minha afeição. Dormia na minha cama e colocava suas patas dianteiras em torno do meu pescoço, roncando tão forte que me impedia de dormir. Infelizmente, a gata ficou doente, e em um certo dia, entrando no meu aposento, às 10 horas, encontrei-a morta, com grande e dolorosa surpresa minha. Nessa mesma noite, os ratos recomeçaram seus divertimentos, e eu resolvi acender o gás e me pôr a ler, não ousando dormir com tal companhia. Mas o depósito do contador do gás estava quase esgotado, e às 3 horas a chama se extinguiu. Isso era 1921, pessoal. Acendi então uma lamparina e me meti debaixo das cobertas,
porque a presença dos pequenos roedores me causava aborrecimento e medo. De repente, ouvi a gata roncar ruidosamente. Escutei durante cerca de 1 minuto, depois do que resolvi levantar a cabeça e olhar, para então observar um estranho fato. Ela estava de cabeça coberta, poxa, está escutando o barulho dos ratos passando ali pelo assoalho, e de repente ela escuta o miado da gata. Ela fala, pera, a gata morreu, né? Aí ela descobre a cabeça e tem a visão que ela vai narrar agora. Vi diante da parede aderente a um lado da cama, ao nível da minha cabeça, uma espécie de disco opaco, do diâmetro de uma gata branca e preta, absolutamente igual a que acabara de morrer, ou seja, ela está vendo uma esfera de energia e o animal no meio, né, o corpo astral do animal no meio. Olhou-me, fazendo várias vezes um movimento de cabeça da maneira característica da gata morta. Em seguida, o seu corpo se tornou transparente durante alguns segundos, para logo tomar uma forma opaca mais consistente do que a anterior, e então vi a gata olhar para o alto, como se lá houvesse alguém. A aparição era tão real que eu dirigi a palavra à gata, como se ela estivesse viva, mas repentinamente desapareceu. Em seu todo, o fenômeno foi de curta duração, porém durante a noite inteira não fui mais incomodada pelos ratos, embora não conseguisse dormir senão a longos intervalos. Não havia nenhuma possibilidade de outro gato entrar no meu quarto, porque a porta e as janelas estavam bem fechadas. Além do que, ao romper da manhã, não achei nenhum gato vivo ali. Quando o fenômeno aconteceu, eu não havia ainda adormecido e estava perfeitamente consciente de me achar acordada. Ou seja, ela viu a gata, no mesmo dia que a gata desencarnou, à noite ela viu a gata, ela viu uma esfera de luz, a gata dentro, ela diz que ela vai ficando opaca, ou seja, o corpo espiritual dela vai diluindo, quer dizer, perdendo a densidade e passando por um outro plano, para um lugar onde estão gatos desencarnados que viveram junto com pessoas aqui, diferente dos felinos que desencarnam na floresta, onde o período deles extrafísico é muito curto, quase que instantâneo, eles já descem, diferente do animal doméstico que acostumou com uma convivência humana, desenvolveu outras características e agora quer a companhia de humanos do lado de lá que cuidam deles, um lugar onde só tem gatos. E aí é óbvio que eventualmente eles vão descer em algum tempo, muito mais curto que o nosso, mas existe um tempinho para os animais domésticos, diferente dos animais na natureza, onde a coisa é mais integrada. Eu me lembro que no livro dos Espíritos de Allan Kardec, os espíritos comunicantes falaram que o animal não tem vida nem erraticidade, que o tempinho dele é curto e logo ele encaixa, às vezes instantaneamente, em outra forma, mas ali eles estavam falando do animal no sentido geral. O animal, no contato doméstico, desenvolve o chakra cardíaco dele na relação, coisa que é muito lenta na natureza. E aí, isso já dá para ele um passo à frente, evolutivamente, que quando ele desencarna, ele precisa do contato com seres humanos, que ele se acostumou, e outros gatos. Tem gato que lida melhor com o ser humano do que com outro gato. Cachorro que acostumou mais com um jeito do que com outro cachorro. Então, esse já tem um período extrafísico que vai variar de acordo com a necessidade de evolução dele e a orientação dos mentores que cuidam da evolução dos animais. Eles vão descer novamente. Em alguns casos, alguns deles podem permanecer lá. Muitas vezes o ser humano desencarna e às vezes encontra ele lá ainda, porque a relação é positiva, desde que não haja aquele apegão que atrasa a evolução, pode ser legal, mas eles também descem, e é só ver os relatos do André Luiz, por exemplo, na série Nosso Lar, os espíritos descendo no umbral astral inferior com uma matilha de cães desencarnadas. André Luiz chega a falar em aves extrafísicas, a Ramatiz também fala, e me parece que no plano extrafísico, talvez existam também seres que não são humanos desencarnados, né? Talvez animais extrafísicos de uma outra configuração, eu não sei, além de espíritos da natureza e outras coisas que num dos próximos programas a gente vai abordar também. Mas a visão dela do gato. E outra coisa, Sérgio, um ocultista, por exemplo, ou um teosofista, poderia argumentar que o que ela viu é uma forma pensamento dela, nada, a mulher é sensitiva, uma clarividente experimentada, o animal fez barulho,
tinha movimento de alguém vivo, a sensação de o corpo espiritual está ficando opaco, está mudando de plano, é diferente de uma forma mental que não interage, é uma coisa fixa, não tem uma mente viva ali, é uma formação, ou criada pela mente da pessoa, por um contexto, que ela olha como um recorte mental, ali não tem a vivacidade de um ser vivo, o brilho nos olhos, a emanação de algum tipo de manifestação, de troca, né? Então o relato dela é de um gato mesmo, uma gata desencarnada. Gostou do relato, Sérgio? Você que é apaixonado por gato? Maravilhoso, hein? Cada vez mais, inclusive, eles têm inteligência. É como se tivesse uma habilidade para fazer, como é que chama? Atualizações. Faz isso no celular. Então, cada vez mais, é um código que eu falo para ele e já sabe bem. E pronto, eu digo, quer beber água? Ele vai direto lá para o bidê, para onde tem que ir. Então, tudo já como que combinado já. Impressionante. Aí quando começo a meditar, eu digo, pelo amor de Deus, digo, Zé, para com isso. O nome dele é Zé? Zé. Às vezes vem com tanta força, pula em cima de mim, digo, não é assim, não, calma. Aí depois ele fica lá. Quando eu me levanto, ele fica lá pegando a energia da meditação, residual da meditação. E é coisa maravilhosa isso. E outra coisa, quero pedir desculpas a vocês que nós estamos devendo uma coisa. A culpa é do Jefferson. Já joga para ele. Estamos devendo aquele PDF sobre os animais, os textos que eu fiz ao longo dos anos, como se fosse uma apostila convertida em livro em PDF, com coisas e relatos, como esse dos golfinhos, outros relatos de animais que eu vi e os relatos que eu conto, compilado num livro em PDF, disponibilizado aí para todo mundo. Já era para ter feito isso, mas gente, é falta de tempo mesmo, é muita correria para lá e para cá, não houve tempo para fazer isso e eu estou pedindo desculpas. Aliás, essa é a terceira vez que eu estou comentando isso. A primeira quando a gente falou que ia fazer o ano passado, a segunda no fim do ano e agora até hoje não consegui fazer. Eu vou me cobrar para fazer isso, gente. Um e-book sobre os animais, com relatos, né? E eu pretendo fazer talvez 2 volumes. Um com as visões que eu tive e outros com as visões de outros amigos meus, médios, sensitivos, coisas tiradas de livro, também colaboram, e outros relatos que as pessoas mandarem. Mas deixa sair esse primeiro, viu, Jefferson? É contigo, né? Gente, eu vou trabalhar em cima disso para cobrir essa falha. Já era para ter feito, estou pedindo desculpas novamente. Não deu tempo, mas vamos ver aí se rola. E outra coisa, Sérgio, esse grupo de hindus que estava mostrando os golfinhos lá, uma outra feita, eu estava em Curitiba, também na casa da Janete, também fazendo o curso lá na mesma clínica, e a gente estava indo de carro, já perto do bairro onde era a clínica, onde eu fazia os cursos. O carro parou, era a última aula de um curso que era feito de terça a sexta. Sexta-feira é o dia da balada, né? A galera sai para beber, já era 7 horas da noite, os bares já cheios, até aí normal, isso é do mundo. Eu olhei assim, tinha um bar, estava lotado, e um dos hindus estava junto, espiritualmente, quando você fala junto, não é sentado dentro do carro, não é mas eu percebi, ele junto comigo aqui, porque ele estava indo para um curso, já estava acoplado para um trabalho que a gente ia fazer. E aí eu não pude evitar um pensamento, que não era de arrogância, não, mas era um pensamento tipo assim, porra, essa galera sexta-feira à noite está enchendo a cara de cana. Eu estou indo para um curso de algo espiritual e aquele pessoal ali, se eu soubesse que eu estou indo para um curso espiritual, ia me chamar de maluco. E eu acho que malucos são eles que estão enchendo a cara. Veio esse pensamento. Do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Mas foi um pensamento que eu tirei ele rapidamente da mente, porque era uma babaquice da minha parte, eu não tenho que ficar julgando nada. Foi um pensamento aleatório, bobo, que eu não gostei de ter tido e cortei. Eu sou muito franco, eu gosto de contar isso tudo para trazer humanidade. Eu não sou um mestre em nada. Aí esse hindu telepaticamente percebeu e falou assim, eu não falei nada, só tinha pensado, ele falou assim, vai fazer o seu trabalho, a alegria que você tem de fazer o seu trabalho é ótima, a alegria deles em relação ao mundo é a deles, e você não tem que comparar o que você vai fazer com o que eles estão fazendo, o seu foco está aqui,
Então foca ali e não julga nunca a ninguém e nem compare qualquer trabalho espiritual que você está fazendo com qualquer coisa lá, porque essa vivência, ela é sua, não vai dar para explicar para eles, né? E ao mesmo tempo jamais se sinta diferente ou superior a eles, porque você também está na terra, caminha com humildade e respeita principalmente as pessoas que sequer entendem a parte espiritual, porque o vácuo dentro delas faz elas beberem muito, mas não cabe a você ficar comparando nada, foca no que você vai fazer. Mas não era uma bronca que ele estava me dando, era uma coisa serena, tranquila. Ele sabia que o pensamento que escapou ali não era de arrogância, foi uma coisa assim aleatória que não é do meu hábito, e eu mesmo não gostei de ter pensado aquilo e tirei aquilo, mas ele notou e jogou esse toque. É perdoado. Eu estou compartilhando isso com vocês, não justifica a bebedeira da galera, nem estou dizendo que alguém tem que beber ou não beber, cada um é que sabe de si mesmo. A Janete bebia também? Não. A gente está dentro do carro, o bar estava ali. Estou brincando. E aí é só um toque, assim, porque foram esses mesmos mentores que me mostraram o negócio lá dos golfinhos e que me acompanham há anos, que me dão toques desse tipo e vão me ajudando aí também na minha caminhada para eu não falhar, não cometer deslize. Curitiba tem alguma coisa especial, algum chakra, alguma coisa? Não, Curitiba é uma cidade muito boa, moraria lá, muito organizada, tenho muitos amigos lá, tem muitas universidades em Curitiba, uma cidade moderna, mas fizeram tanta propaganda de Curitiba durante um tempo, que muita gente foi morar lá, então tem um cinturão hoje de favelas grande na periferia. Curitiba está tão violenta como qualquer outra cidade grande, a população aumentou muito, aí lá está tendo muito engarrafamento, coisa que não tinha tanto antes, e ao mesmo tempo lá tem a sede da AMOR, que é a Ordem Rosa Cruz, um complexo lindo, com um museu de egiptologia, tem um dos prédios que é da Ordem Martinista, que está lá também integrado, várias universidades. O Curitiba tem muitos parques, é uma coisa muito bacana, o pessoal de Curitiba gosta muito de estudar, é uma cidade muito boa, eu moraria em Curitiba, e está com todos os problemas de uma cidade grande, até o pessoal de lá está estranhando, porque não tinha tantas coisas assim turbulentas, caóticas na vivência da cidade, e agora está tendo, que a cidade ultrapassa um tamanho, um limite de população, surgem os problemas inerentes a qualquer cidade grande, Porto Alegre, Belo Horizonte. Agora, nada se compara ao tamanho de São Paulo. Eu sou do Rio, mas São Paulo é muito grande, gente, é um negócio assim impressionante. Olha que eu vivi até os 28 anos no Rio de Janeiro, eu estou com 56 anos atualmente, eu moro há 28 anos, são 28 anos no Rio e 28 em São Paulo. A vida toda nas duas maiores cidades do país. Aí às vezes alguém fala assim, eu acho que eu preciso ir meditar num lugar de natureza, fazer um retiro para me inspirar. Eu estou pegando inspiração no meio das duas maiores cidades do país, e para mim a inspiração é um estado de consciência, não é um lugar. Claro. Mas é claro que descansar num lugar de natureza é muito legal, mas eu quero ver a pessoa ralar na cidade e manter essa qualidade de inspiração dentro da coisa caótica e urbana. E os mentores que me orientam me falaram um dia, Sérgio, se você quiser sair de São Paulo, você precisa estar numa das 10 maiores cidades do planeta. Aí, é claro, Los Angeles, Cidade do México, Tóquio, Londres. Eu falei, por quê? Precisa estar onde a necessidade é maior, onde a escuridão é maior. E eu me lembro que uma vez um dos amparadores me mostrou a atmosfera de Los Angeles muito escura, me mostrou a atmosfera de Londres, e ele falou assim, trabalho espiritual é muito denso, porque são cidades muito grandes, Sérgio, é muita gente. Então ele falou, o trabalho espiritual tem que estar aonde as pessoas estão, é ali no cerne, no front da batalha, não é isolado num lugar. Pelo menos falaram isso para mim. Tanto que eu estou há 28 anos em São Paulo e estava há 28 anos no Rio. Isso é muito claro. Nunca pude morar num lugar de natureza. Se eu pudesse, eu ia para Florianópolis, que eu adoro, né? Um lugar com praia, bem tranquilo, bem bacana. E não pude. Meu trabalho tem que ser aqui, o do Sérgio também é aqui, o do Jefferson é aqui. Estamos na cidade e é onde Deus nos colocou. E na cidade estamos falando de animais. Isso é muito legal. Bom, estamos aí já com o tempo esgotado, Sérgio, mas maravilhoso. Alguma coisa para acrescentar? Parabéns, não. Eu fico sempre encantado, a palavra certa, né, de perceber tantas coisas bonitas, que não são coisas, né? A essência daquilo,
não estamos discutindo aqui, nem discutindo, tratando, vendo, tentando ajudar, tentando passar uma informação que é muito importante, com carinho, com alegria, e sobretudo nos entregando também dentro daquilo que é possível fazer, com humildade, com simplicidade e compaixão. Sérgio, o Sérgio estava com ele na mão antes, eu não vou perder a oportunidade. Esse é um ótimo livrinho de experiências fora do corpo, A Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu. Muita gente conhece esse livro, o Sérgio adora, eu adoro. Eu tinha comprado, Foi deixado lá em casa, né? A gente tinha começado, olha, chegou lá uma pessoa, a outra... não, me dá, eu te devolvo, buonanotte. E o livro são relatos de saídas do corpo. Eu tinha lido. Fala de espíritos da natureza, devas, animais. É um livro bem interessante, mas o foco dele são as saídas do corpo, tá? Para quem gosta de um livro lúdico que fala das saídas do corpo de uma forma assim bem simples e lúdica, esse livro aqui é bem legal, tá bom? Excelente. E excelente. Uma última coisa, pessoal, de Recomendo. tudo que a gente tentou passar hoje no programa, o principal assim de hoje retornando ao início do programa, é o relato do meu amigo que perdeu o seu cachorro e os olhos dele estavam brilhando de amor. E novamente eu perguntei, está sentindo muita falta, está triste? Ele, não. Sabedoria. Que eu se sentisse triste, eu desonraria o preenchimento que ele me trouxe. Se perde. O olhar dele está cheio de amor porque tem aceitação, tem compreensão das coisas. É esse olhar que a gente precisa descobrir, precisa desenvolver, e é o que nós gostaríamos que acontecesse com vocês que perderam os seus bichinhos. Esse são os votos meus, do Sérgio, do Jefferson que está ali, e dos mentores espirituais que ajudam a gente sempre fala, e que sem eles a gente não conseguiria fazer, não perceberia tanto do que percebe. Então tem eles também na história. E também algumas pessoas estavam cobrando da gente não fazer esse programa com tanta constância, porque nós temos o outro programa que é o Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, tem o Stum normal e tem agora o Clarinadas Espirituais. A gente vai mesclando e adaptando dentro da agenda do Jefferson, do Sérgio, da minha, na medida do que a gente pode. Por exemplo, o Jefferson vai sair daqui e vai para uma reunião espiritual daqui a pouco. Sérgio vai cuidar do Somos Todos Um. Tem um monte de coisa para fazer lá. Tem que fazer a página. No portal. E eu estou saindo daqui agora para Suzano, onde eu vou fazer mais uma palestra, dessa vez numa casa de Umbanda, sobre as experiências fora do corpo. E ali na área de Suzano, Poá e Mogi, todos os lugares onde eu vou, arrecada-se alimentos. Esses alimentos depois são montadas cestas básicas que são distribuídas para comunidades carentes da região. Então os lugares que eu vou em Suzano, Mogi e Poá sempre tem arrecadação de alimento e depois junta isso para doação, que é uma forma também da gente contribuir. Então uma correria, a gente está acabando agora a gravação 5 da tarde aqui de quarta-feira, Jefferson vai para a reunião, ele vai montar e eu vou agora encarar quase 2 horas de tráfego para chegar em Suzano, e a palestra acaba 10 e pouco, mais 2 horas para chegar em casa lá para meia-noite. Que eu vou estar voltando. Uma máquina espiritual. Aí eu estou falando isso para vocês terem uma ideia da correria e das outras coisas também que a gente faz e vai contribuindo da forma que é possível. Mas isso tudo é alegria de estar vivo, de poder ajudar, fazer alguma coisa, ensinar ou não ensinar, aprender também primeiro, né?